Sem dúvida, se não fosse pela One for All Zone, provavelmente o Midori teria perdido essa individualidade e teria sido muito merecido. Haruardo, Dobodobo, meu querido, minha querida Kohai, sejam todos muito bem-vindos para mais um vídeo, onde hoje irei falar pontos principais, o que vem rolando, o que está acontecendo em Boku no Hero Academia, o mangá e seus capítulos mais recentes, em torno do capítulo de número 287, que é o capítulo onde eu fiquei um pouquinho menos frustrado com o protagonista. Para todo caso, o que eu estou achando? Eu acho que está interessante porque perda de movimentação dos braços, perda de possível individualidade para rival do protagonista, que é praticamente o protagonista. Eu diria que praticamente quase a perda do One for All, mas o que possibilitou que a gente visse a manifestação de antigos predecessores e soubesse mais do conceito individualidade, do fator individualidade, ainda mais para os usuários do One for All e do All for One, é interessante ser citado, por conta de que esse capítulo ele foi muito bom em tudo. Eu acho que é devido aos capítulos anteriores, porém, a única parte que vem estragando essa parte atual é o Midoriya pela sua emoção excessiva. Porque o Midoriya se quebrar, a gente já tá acostumado e a razão dele, digamos que superando a emoção. Eu inverti. No caso, é a emoção dele superando a razão. Mas com isso, a gente já sabe lidar. A gente não fica frustrado porque é típico do protagonista. Mas ele não ser inteligente, o que é muito difícil de acreditar, ele perder a razão, digamos que as táticas, estratégias, digamos que a cabeça fria que ele sempre mantinha nos combates, só porque o Kacchan foi pego, foi ferido, e daí ele lança um One for All Berserk pra tentar esmurrar o Tomura sem pensar, isso é muito forçado e é de gerar ódio. Porque eu não engulo o Midoriya desde o início do arco, quando ele tentou salvar o Aizawa. É a essência do Midoriya? É a essência do Midoriya, mas é um tapado. E o Gran Torino avisou que ele não poderia, que o Tomura tem outro level. Daí a gente viu como que foi, né, conduzido. O Midoriya foi aos céus, é o único que pode tentar lutar contra o Tomura, porque tem o blá blá blá, que o Tomura vai acabar com todos se ele estiver no chão. Só que não é motivo, mesmo assim, pro Midoriya tentar esmurrar de frente, utilizar o chicote negro a longa distância. E acontece que não, ele fez isso porque ele é um baca, porque ele é um tapado. E se eu pudesse usar outro termo pesado, porque eu tô muito frustrado com o Midoriya. O Kacchan falou, não tem como vencer sozinho, não tente lutar sozinho, você não vai vencer. Ele falou isso quando tava ficando inconsciente, quando ele se moveu pra proteger o Midoriya, o que faz com que, por incrível que pareça, um personagem que eu odiava nas temporadas anteriores, fique mais apaixonado ainda. E quase torna meu personagem favorito, porque o Bakugou tá sendo incrível. Ele mantém a essência dele, só que ele consegue me surpreender cada vez mais. E daí o Midoriya tá sendo estragado, porque tudo bem, é o grande amigo, rival, companheiro, só que só porque ele foi feridinho, o Midoriya ficou ao ponto de querer esmurrar e esqueceu que ele poderia perder a individualidade. Então, sério, dá aquele tipo de sentimento. Se o Midoriya perdesse, eu ia ficar tão contente, ia dar aquele sentimento, tá vendo? Você não foi inteligente, e você não é burro, você sabe o que você fez. Mas acontece que ele foi salvo pelo One for All Zone, pela Nana Shimura, algo que eu elogio porque ficou de uma forma natural a manifestação da mestre do Arumaito, você vai entender isso ao longo do vídeo. Eu gostei da forma daí como a partir desse momento foi explicado o conceito das individualidades, elogio isso por conta de que a manifestação é feita junto, é uma memória, então conforme você cuida, você cultiva a individualidade, a sua memória reside uma parte dela, e assim é manifestado como se fosse a sua própria alma, vontade surgindo. Então é interessante isso, porque o All For One explica que ele sempre via pessoas rancorosas, odiosas, quando roubava as individualidades, até que a partir de certo momento ele não as via mais, possivelmente quando ele retirava as individualidades que não ficavam em seu corpo. É interessante isso porque é mostrado, né, que pro Midoriya nunca aconteceu isso, mas ele vê a manifestação porque o One for All é pra passar adiante. Já o All for One, ele roubava individualidades, então vemos que a alma das pessoas residiam ainda em torno dele. E é interessante isso porque se realmente o Bakugou perdeu a individualidade dele, possivelmente o autor pode fazer com que a alma, a memória, o Bakugou consiga surgir, digamos que dentro do Tomura, da consciência, e continue insistindo, lutando contra eles. Eu não duvidaria que isso acontecesse. Até porque a gente tá falando de zonas relacionadas à alma, à cultivação, ao fator da individualidade, às memórias que residem da manifestação de uma parte da pessoa. Então, eu não duvidaria que isso acontecesse, porque ainda torna o personagem do Bakugou relevante, e a gente vê que ele pode ser um empecilho para o Tomura, para o All For One, caso eles consigam se aproximar do Midoriya, possivelmente. Então, pode ser que isso aconteça, a manifestação da individualidade do Bakugou faz com que ele fique em parte dentro da consciência do Tomura ou do All For One.
Então, eu acho que isso pode acontecer, porque se a gente for ver o que o All For One falou, se ele manter essa individualidade dentro do corpo dele, caso o Tomura tenha realmente obtido, a gente vê que o Bakugou pode ser um empecilho visando a personalidade e a forma como o autor quer escrever. Então, eu tô curioso pra ver se isso realmente vai acontecer, mas a gente não sabe. Mas é uma possibilidade e eu já queria citar aqui uma forma que torna o Katsuki ainda relevante, digamos que a sua individualidade, caso ele tenha perdido. Para todo caso, acredito que ainda tem outros pontos que eu quero citar em torno desse capítulo, como foi o capítulo, então vamos continuar falando sobre Boku no Hero Academia. Esse é o capítulo mais recente, que deveria ficar conhecido como A Salvação de Midoriya foi Nana Shimura e o usuário do One for All. Continuando a falar sobre o capítulo de uma impressão geral, agora vamos parte por parte de certo modo, mas que você vai notar que vai ser bem rápido. A gente vê que o Midoriya, ele tá na One for All Zone, que eu acho muito mais da hora chamar assim, mas os vestígios do One for All dentro da consciência, da individualidade, e vemos que o Tomura está lá ao lado do All for All. É interessante que nesse momento a Nana Shimura surge, né, aparecendo, a gente vê um diálogo rápido entre eles, a gente vê ainda o ódio nutrido do Tomura, algo que eu venho falando de certa maneira bem rápido nos vídeos anteriores, quando eu focava no Tomura, mas que é muito compreensível o ódio que ele tem, e a gente vê que a ira dele é o ponto que ele tá tentando distorcer tudo, e é algo muito impressionante ele conseguir entrar numa zona onde ele não teria acesso por não ser um dos usuários. E ainda assim, a gente vê que ele conseguiu, provavelmente porque ele estava tentando obter o All for All, mas também é interessante isso porque ele estava tentando repelir o próprio All for One. Ele não quer o All for One ao lado dele. Então é interessante ressaltar isso, porque isso vai ser uma mega pedra no sapato. Assim foi explicado o fator das individualidades, algo que eu já abordei de certa maneira aqui no início do vídeo. E para todo caso, a gente vê que eles estavam tentando repelir o Tomura, porque se o Tomura for repelido, o All for One não vai ficar ali, porque não tem como, ele tá dentro do Tomura. Então, é interessante isso, porque a Nana, ela tava pressionando, ela tava conseguindo, mas não ao ponto de expulsá-los por completo. Até o momento que o primeiro usuário chega e fala, essa é a sua nova vítima, Oni-san. E é interessante isso, porque o modo que ele fala dá a entender realmente que o All for One, ele já dominou várias pessoas, ele já tentou fazer vários Shigaraki Tomura. É interessante a forma como ele se posicionou, a forma como ele apresentou isso. E a gente vê que assim foi lançada uma rápida conversa entre irmãos, e esse momento é bacana porque ele explica um pouco, ele fala os motivos, elogia a postura do Midoriya, algo que o All for One nunca vai entender, e assim ele diz, nós escolhemos ficar com esse garoto e você nunca vai ter a individualidade. Então é bacana porque desse momento em diante só precisou do apoio do primeiro usuário e assim eles conseguem expulsar por completo o Tomura. Porém, nós notamos que foi graças a eles que o Midoriya conseguiu se salvar, por mais que ele tenha levantado no final. A partir desse momento, é mostrado que o Tomura vai precisar de tempo para restabelecer o corpo dele, ou seja, acabou em modo já a batalha, assim por se dizer, é o que eu acredito. Provavelmente a gente deve ver algum subordinado, algum aliado dele chegando, ou ele mesmo por pura força de vontade recuando, ou algo assim. Pelo menos é o que eu acredito. O Tomura não vai obedecer ordens, mas ele sabe o limite do próprio corpo. E vemos que o Midoriya fica pedindo, né, quase rezando, pelo amor de Deus, não levanta, Tomura. E a gente vê que provavelmente as preces dele vão ser aceitas. Então, é interessante porque a partir desse momento, a parte principal já foi se concluindo e a gente vê que foca um pouco lá na Ochako-chan e na possível aliada que eles poderão ter. E com isso, a gente fica hypado para os próximos capítulos. Sem dúvidas, ótimo capítulo para Boku no Hero Academia, que deveria ser exaltado, porém ainda tem alguns pensamentos para refletir e exaltar aqui em vídeo. Então, Bakugou ocorre, que eu falei de certa maneira bem rápido, mas ver a forma, o posicionamento desse personagem foi muito incrível. Como eu disse, não acho que ele foi morto, mas ele perdeu a individualidade, e a partir desse momento vai ser um ponto que foi interessante a forma como ele agiu. Fez referência ao primeiro capítulo, do primeiro episódio do Boku no Hero Academia, onde o corpo dele agiu por instinto. Isso, a gente viu o Midoriya salvando ele, e agora vemos que o jogo virou ele salvou o Midoriya, e a gente vê que tudo isso gira em torno dos sentimentos, crescimento desse personagem, a forma como ele se culpa, ele quer se redimir pelos erros, a forma como ele tentou tratar o Midoriya no passado, porém ele tratava o Midoriya daquela forma porque o Midoriya nunca pensava em si próprio, então ele continua agindo assim, e por isso o Katsuna ficou mais atento agora com o Midoriya, como o Aromaito apresentou, até o momento que a gente vê que ele empurra o Midoriya pra tentar salvá-lo. Sério, foi um dos ápices. E com isso, como eu disse, provavelmente o Midoriya vai querer se culpar, e é interessante isso porque vai gerar o segundo ponto que a gente já conversa. Eu acho que em torno do Midoriya vai ter o sentimento de culpa, vai ser um ataque psicológico muito grande para ele e físico, porque possivelmente os médicos irão falar que ele perdeu a movimentação dos braços. E isso vai ser interessante, porque quem vai ser a salvação para que ele possa utilizar-se de seus braços novamente? A Eri, isso é algo que todo mundo espera, então não sei se o autor vai querer utilizar-se disso. Mas, para todo caso, possivelmente vai ocorrer, mas eu já digo que vai ser um milagre forçado, porque pela idade da garota, ela já consegue fazer com que o Midoriya consiga utilizar-se do braço novamente, é complicado.
Porém, ela pode fazer com que o Midoriya consiga utilizar-se do braço em 50% ou algo assim, não é mesmo? Não precisa deixar o braço 100% novinho em folha. Então, só deixar o mínimo possível é uma boa. E eu acho que é interessante porque esse foi um dos motivos, possivelmente, do porquê o Aizawa não perdeu sua individualidade e porque ele ficou vivo e só perdeu apenas uma perna. Porque assim ele pode ainda controlar e continuar treinando a Eri. Então, por isso, ele é um personagem que conseguiu sobreviver. Pelo menos é isso que eu acredito. E a partir desse momento, a gente vê que o Midoriya ainda tem uma solução. Então, o que a gente pode esperar para futuros arcos vai ser a volta do Uremirion e do Midoriya, né? Porque vai ter a individualidade novamente e possivelmente a volta da movimentação dos braços. Eu acho que a movimentação dos braços ainda é algo muito mais fácil de fazer do que a reconstrução da perna. O Aizawa vai sofrer ainda por alguns anos, até ele crescer e conseguir conduzir bem a individualidade dela. Mas pode ser que ela vire uma gênia e consiga com facilidade isso, não é mesmo? Relembrando, a Eri não é tão nova assim, mas ela tem uma idade ainda nova. Então já é algo de se surpreender se ela utilizar-se muito bem da individualidade, mas conforme o treinamento está ocorrendo, possivelmente deve ser feito. Ou eles podem tentar utilizar-se do próprio sangue, digamos, do DNA da Eri. Mas daí isso seria algo muito forçado, eu acho, porque seria muito algo que o Overhaul fazia na temporada anterior, o plano dele. Então eu não acho que eles vão querer fazer da Eri isso porque ela é uma criança. É mais fácil ela devolver a individualidade do que ela utilizar-se do sangue dela. Mas não dá pra saber, pode ser que algo assim ocorra, não é mesmo? Digamos que a volta das individualidades através do processo do próprio DNA da garota. Para todo caso, a gente vai ter que esperar um pouco isso para saber realmente. Mas o que dá para ter certeza é que o terceiro ponto aqui, para já ir concluindo com chave de ouro, é em volta da Toga, porque ela não sabe o que ela quer fazer, ela deseja respostas, e essas respostas irão ditar o futuro, digamos, em modos. O que eu quero dizer com isso? Ela pode se tornar uma grande aliada com uma inimiga muito pior. Afinal, ela tem a aura de uma assassina, porém ela é inteligente. Ela quer saber a reação de um herói como Midoriya, de uma heroína como a Ochako, após ver que um vilão salvou a sua colega, ela própria. Isso não é um ato de heroísmo? Isso, então, não é uma pessoa? O que foi o Twice? O que foi o Jin? Ela quer saber qual seria a reação, qual é o posicionamento dos heróis. E a partir desse momento, ela vai fazer o que ela deseja. Então a gente vê que as respostas dos alunos da UA é muito importante para o futuro. Pelo todo caso, empolgação tá feita, hype tá feita, e a pergunta que não quer calar, Haru-senpai, o que podemos esperar para o próximo capítulo de Boku no Hero Academia? Para o próximo capítulo de Boku no Hero Academia, eu diria que devemos esperar muita hype, porque a coisa mais óbvia que deve acontecer talvez seja a Ochako Side, que vai ser o lado dela, digamos que a chegada delas até os pontos necessários, enfrentando talvez a Liga dos Vilões ou indo até o Midoriya. Então é interessante isso. Para todo caso, não sei se o próximo capítulo vai ser focado em volta do Midoriya, estou sendo honesto, mas pode ser que ocorra. Mas eu acho que vai ser mais em volta da Toga e no Dabi, por conta de que eles vão ir até o Endeavor. Então pode ser que a partir desse momento eles até foquem e cheguem ao ponto do Midoriya. Mas não dá pra saber realmente se vai ser isso, não podemos ser tão apressados. Porém, eu acho que vai ser interessante se realmente for o foco o Endeavor, porque o Dabi provavelmente vai acabar matando o Endeavor pela forma como ele falou e pela interação que ele já teve com o Endeavor em momentos atrás da história. Eu acho que com isso talvez dite e mostre o passado e a relação como elo que ele tem com o Endeavor. Possivelmente, talvez, se ele foi o filho perdido realmente, e assim ele vai se vingar dando o Number One, acabou a esperança que poderia estar sendo nutrida, e assim o desespero vai tomar conta. Então, vai depender da forma como o Dabi vai conduzir isso. Possivelmente teremos uma interação do Endeavor com o Todoroki, um choque pro Todoroki, uma surpresa, não sabemos. A gente vai ver o recuo, digamos, deles levando o Aizawa, o Bakugou, o Midori indo junto. Porém, o Endeavor vai ficar ainda para trás, talvez para fazer uma contenção. Outros heróis podem chegar tarde demais, a gente não sabe. O que a gente sabe é que tudo isso é esperado e você já sabe. O próximo capítulo sendo lançado, sendo épico, a gente vem aqui conversar. Para todo caso, muito obrigado por ter visto esse vídeo até agora. A gente se vê no próximo vídeo de Boku no Hero Academia. Mata, né?